Boa tarde, meus amigos. Ahn, vamos, vamos falar sobre o medo. Acho que é um assunto a abordar de uma forma bem interessante e vamos tentar demonstrar como o medo nos deixa vulneráveis. O medo nos acompanha muito, muito mais tempo do que nós pensamos. Alguns medos foram introduzidos nas nossas vidas com o objetivo de estabelecer limites. O boi da cara preta era o senhor do sono para os que tinham resistência em dormir. Já para as crianças fujonas, que gostavam de andar pelas ruas, a história era outra. Quem nunca ouviu falar do velho do saco? Ou sobre as pessoas que andavam em uma Kombi, que raptavam as crianças e tiravam o sangue. E não foi por acaso que a cor da Kombi seria branca. Isso foi pensado, com o objetivo de disseminar o medo, porque na época havia muita Kombi e a cor branca sempre foi a predominante. Então a sensação de perigo era muito maior. Eu tinha amigos que juravam ter sido abordados pela enfermeira macabra da Kombi branca, mas que conseguiram heroicamente fugir pela janela. Já outros, que não menos heróicos, golpearam o velho do saco com golpes de judô. É claro que nenhum desses amiguinhos da infância sofreu dano algum. O objetivo dessas histórias, que eram inventadas pelos adultos e, e as crianças entravam na onda com a sua imaginação, mas o objetivo era um só: era despertar a prudência e estabelecer limites. Vamos lembrar que a prudência é uma virtude. Com o passar dos anos, nós vamos incorporando novos medos. Segundo o Buda, nada está seguro no mundo, não há nada que eu possa segurar e dizer que vai ser assim para sempre. Então, o futuro é incerto. Nos dias de hoje, temos medo da doença, de falar com estranhos, de falta de dinheiro, temos medo de morrer, do desconhecido, medo de quase tudo que não podemos dominar ou que foge ao nosso controle. Também observamos as religiões em um passado não tão distante assim. Tanto as politeístas como as monoteístas acreditavam em um Deus com característica antropomórfica, isto é, a divindade toda poderosa teria características humanas, tais como ciúme, vontade de castigar, e sempre usavam de vingança com os infiéis e os desobedientes. Dizem que a humanidade chegou até aqui por causa do medo. O medo nos salvou. O medo desse criador impiedoso que foi inventado pelo próprio homem. Mas foi que impediu o nosso autodestruimento. Esse medo impediu que a selvageria, consequentemente o extermínio da nossa própria raça, acontecesse, diminuindo essa selvageria. Então podemos dizer que o medo suscita um comportamento cauteloso, que procura evitar o perigo e as consequências ruins. Se olharmos por esse aspecto, o medo parece ser um grande aliado, nosso amigo, que está aqui para nos ajudar, mas isso é uma pseudo-verdade. Principalmente quando temos uma tendência ao excesso.
Pessoas medrosas têm dificuldade de raciocinar com clareza e tomam decisões duvidosas, nem sempre acertadas. Vamos trazer o exemplo dos dias de hoje e analisar como alguns estados brasileiros, através dos seus governantes, diante da pandemia, criaram restrições antecipadas, desgastando a economia e emocionalmente a população, bem antes do tempo, de uma maneira quase que desnecessária. Cidades, regiões inteiras, sem terem um único caso de coronavírus, foram obrigadas a parar, sendo que o tempo certo ainda estava por vir. É claro que a intenção era a melhor possível, mas gastamos uma munição preciosa sem acertar no inimigo. Em uma guerra, quando temos pouca munição, não podemos nos dar o luxo de errar. Quem já assistiu um filme de guerra da época em que as armas não eram de repetição, as armas eram de um tiro só e deviam ser recarregadas depois. Sempre tinha uma cena que era mais ou menos assim. Um exército entrincheirado, esperava o ataque do exército invasor, e o medo e o nervosismo dos soldados era visível. Mas o oficial, o comandante, dava as ordens, que teria por objetivo controlar a ansiedade e o medo dos seus subordinados, para não haver o desperdício de munição, sendo a ordem de comando sempre a seguinte: não atirem, até que consiga enxergar o branco dos olhos do teu inimigo. Mas alguns novatos, dominados pelo medo, acabavam atirando antes e desperdiçando a munição. Foi isso que vemos. Gastamos munição preciosa antecipadamente por medo. O comércio fechado com muita antecedência teve que ser reaberto por pressão econômica, no momento que deveria ser fechado. Mas os governantes jamais vão admitir que tomaram a decisão errada. Terão uma boa desculpa. Bem, mas esse não é o nosso tema principal. Vamos retornar ao nosso assunto. O que estamos assistindo nesse momento é que a população, de um modo geral, está com medo e alguns com muito medo, quase que apavorados. Conforme já falamos anteriormente, o medo nasce de um pensamento e os pensamentos geram emoções que geram atitudes que nos trarão resultado. Portanto, sabemos que todas as nossas ações tiveram por princípio um pensamento. Além disso, o pensamento é uma onda de origem eletromagnética e as ondas são medidas em hertz, pelo número de ciclos por segundo. A frequência do medo é em torno de 100 Hz. Muito baixa. Em comparação com o amor, com a razão, com a paz, com a alegria, que tem uma frequência acima de 300 Hz. Todas essas com uma frequência acima de 300 Hz. É fácil perceber pessoas que têm ódio, rancor, apatia, sentimento de culpa, medo. De alguma forma nós sentimos essas energias que elas estão emanando. Temos uma tendência natural em nos afastarmos dessas pessoas, pois não nos faz bem ficar perto delas. Todo mundo já sentiu isso que eu estou falando, que parece ter suas energias sugadas após uma breve conversa com pessoas que têm características de pessimismo, de rancor,
negativas. Quando o número cada vez maior de pensamentos negativos são compartilhados, gera uma psicosfera de baixa vibração. Essa ideia não é nova. A filosofia oriental já conhece tal conceito há milênios, com o nome de egrégoras, para designar entidades resultantes da união de pensamento de pessoas associadas por ideias comuns. Da mesma maneira que começamos a nos preocupar com o lixo que está poluindo os rios, os mares, os gases tóxicos que envenenam o ar, os resíduos que se acumulam no solo, precisamos pensar na poluição mental, que está gerando uma psicosfera verdadeiramente sombria. Os pensamentos criados tendem a se manter vivo e exigem alimentação. Isso explica por que pessoas que têm medo tendem a assistir filmes de terror, pois a emoção alimenta o medo que fica cada vez mais forte. Mas isto é uma ilusão, eu digo, o medo é uma ilusão. O único lugar que o medo existe é no nosso pensamento. Em relação ao futuro, pois é raro quem tenha temor ao passado, mas a nossa imaginação faz termos receio do que ainda estamos por vivenciar, que não existe no presente. Na grande maioria das vezes, nunca vai existir. Nos preocupamos muitas vezes com coisas que não vão acontecer. Mas o perigo, sim, o perigo existe. O perigo é real. Mas os temores é a nossa criação ou criação dos outros que adotamos, assim como nós adotamos as ideias quando ouvimos quando criança, incorporando essas emoções e sentimentos. Sentir temor é normal, mas também é normal superá-los. Se não fosse assim, a maioria dos adultos hoje teria medo do Papai Noel, porque isso poderia lembrar o velho do saco. O nosso pensamento tem um poder muito maior que concebemos. Mas esse poder é tanto para o bem como para o mal, para criar ou para destruir. Tudo que eu dou atenção tende a crescer. Se eu tenho um problema e dou atenção, ele fica maior. Então temos que pensar na solução do problema. Quando você olha para alguém, alguém olha para você. Se você olha para alguma coisa, essa coisa te olha. Se você olha para o medo olha para você. E você olha novamente para o medo, e o medo novamente para você, e assim inicie-se um processo de namoro. E se você casa com o medo, ele vira síndrome do pânico e passa a te dominar. Quando você se dá conta disso, você procura o teu médico ou procura ajuda espiritual, ou ambos, que seria o correto, pedindo para que se faça esse divórcio. Mas o pânico está numa situação confortável, forte, bem alimentado pelos teus pensamentos e não aceita uma separação amigável. Então, você está decidido que não quer mais conviver com o pânico e entra em um processo de separação litigiosa. E vai ser muito difícil e normalmente muito demorado. E se não for devidamente resolvido, passa a te acompanhar mesmo após a morte do corpo físico. Vamos lembrar que
tudo que está no mesmo plano pode ser mudado. Por exemplo, o frio pode ser mudado em calor, o mal no bem, as trevas em luz, o medo em coragem. Essa é uma lei universal que diz que tudo tem dois polos. Os extremos e os opostos se aproximam. Para começar a resolver essa situação, para sairmos desse emaranhado que a grande maioria se encontra no momento, como primeiro passo, acho que devemos dissociar o medo da prudência. Pode ser um exercício fácil para as pessoas racionais que têm discernimento, pois não é necessário ter medo para que a prudência seja suscitada. Podemos ser cuidadosos, ajuizados, sem cultivar o medo. Quando sentimos receio e vamos em frente, estamos transmutando o medo em coragem. O temor também pode ser combatido através do pensamento positivo. A coragem é uma força espiritual para ultrapassar circunstâncias difíceis. A coragem está relacionada com a confiança. E ser confiante é crer em nós mesmos. Saber das nossas qualidades, isso é positivo e aumenta a nossa frequência. Na prática, temos que ter em mente que tudo passa e que tudo vai dar certo. E se por alguma circunstância, por algum acaso, alguma coisa não der certo, a coragem vai nos sustentar. A coragem entra em cena. Nós vamos esperar, como adultos, com fé em Deus, com coragem e confiança, sairemos mais fortes, mais humanos, mais racionais. Um ótimo dia, paz e luz e um grande abraço.